Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ícaro e esse é mais um episódio do Futevlogcast. O nosso podcast sempre irá trazer pautas sobre o mundo do futebol de forma humorada e também com seriedade. Siga o Futevlog no Instagram, @canal Futevlog. E o tema dessa semana é: cada erro é fatal, momentos decisivos no Brasileirão. O que o Botafogo fez de errado nessa temporada? E quais jovens podem vingar nessa reformulação? Com a palavra para iniciar nosso podcast dessa semana, Matheus Aguiar. Existe uma velha frase que diz que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. É verdade. E tem coisas também que só acontecem no futebol brasileiro. Como o Botafogo ter 6 treinadores nessa temporada. É isso mesmo, 6 treinadores. Paulo Autuori, Alberto Valentim, Bruno Lazzaroni, Ramon Dias, Eduardo Barroca e Lúcio Flávio. Foram 6 treinadores que o Botafogo teve nessa temporada. Bem, o futebol brasileiro, ele sofre pelo fato de ser futebol onde o amadorismo ele impera e repercute também muito mal. Basta ver a saída do craque Honda, como aconteceu, né? E a própria contratação do jogador, um jogador que já está jogando no futebol australiano, um time de meio de tabela, e também treinava a equipe do Camboja, a seleção do Camboja. E agora o Salomão Kalou estava encostado no Hertha Berlim. Além dos 67 atletas, isso mesmo, 67 atletas que jogaram esse ano. E essas contratações, elas foram muito mal geridas, mal feitas, e o time do Botafogo precisa urgentemente reformular o seu departamento de futebol, reformulando também a sua base, investindo na sua base, buscando patrocínio para a sua base. Base essa que poderá ajudar muito o Botafogo, que com atletas como o Matheus Nascimento, o Wendel Lessa e alguns garotos da base que podem vingar no próximo ano jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. É preciso que haja uma forte reformulação e que haja também contratações pontuais. O Botafogo não pode mais brincar de contratar jogadores caros que estejam parados. É isso. Um abraço a todos. Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho? O Flamengo ainda tem fôlego para o título brasileiro? Marcos Castro nos comentários. Essa semana, o técnico Rogério Ceni completou 3 meses no comando do Flamengo. Até aqui foram 19 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 33 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe tem um aproveitamento de 56%. Nos campeonatos disputados, foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil e é vice-líder do Campeonato Brasileiro e está somente 1 ponto do líder internacional. Alguns pontos positivos do trabalho do técnico Rogério Ceni. O time do Flamengo é um time que cria muitas chances claras durante a partida. Nesse recorte final dos últimos 7 jogos, a equipe venceu 5. Uma mudança importante foi a entrada de Diego Ribas no meio. É um jogador que realmente controla bem o ritmo da partida e se encaixou perfeitamente no esquema de Ceni. Outra entrada importante foi o Ilharão como zagueiro. Mesmo depois de uma desconfiança inicial, tem se mostrado bem positiva. Alguns pontos negativos. A falta da utilização de Pedro e Gabigol juntos no comando do ataque. Isso é realmente algo que tem incomodado o torcedor rubro-negro. A demora para fazer substituições durante a partida. E quando mexe, nem sempre melhora o time em campo. Isso é realmente algo que o técnico Rogério Ceni tem que melhorar. Essas substituições, essas mexidas durante a partida. A equipe rubro-negra está a somente 3 vitórias de ser bicampeã. O Flamengo, em 35 partidas disputadas, fez 65 pontos e está a somente 1 ponto do líder internacional. Os próximos jogos, Corinthians, Internacional e São Paulo, são finais. São realmente tudo ou nada agora para o Flamengo. O Flamengo depende só de si para ser campeão. E o único time que pode tirar esse título do Flamengo é o próprio Flamengo. Jogando contra o líder internacional, contra Corinthians e contra São Paulo,
São jogos grandes, e se uma equipe quer ser campeã brasileira, tem que mostrar seu valor em jogos assim. Aqui é Marcos Castro, para o Futvlog. E agora eu venho destacar Fluminense Atlético Mineiro, um jogo que foi muito ruim nessa quarta-feira. Os dois brigando pela vaga na Libertadores. Venho com comentários sobre essa partida. Fluminense e Atlético Mineiro fizeram uma partida de baixo nível técnico. Ambas as equipes brigam por vaga na Libertadores. Até pouco tempo o Galo brigava pelo título. Porém, com a queda de rendimento, o Galo hoje briga mais por Libertadores. Já o Fluminense vem com uma arrancada muito boa com o interino Marcão, que agora é o treinador de fato do Fluminense. Jogando em casa, o Fluminense poderia chegar próximo ao Atlético Mineiro, até garantir uma vaga direta na competição da Libertadores. Porém, o jogo não foi aquele jogo que a gente esperava. Um jogo de muitos gols. O Atlético Mineiro tem um DNA muito ofensivo e o Fluminense vinha muito bem no Brasileiro. As chances melhores da partida vieram no final, né? Guilherme Arana, aos 46 minutos pelo Atlético Mineiro, e aos 52 minutos foi a vez do Michel Araújo. Ambos chutaram e ambas defesas de Marcos Felipe e Everson. Um empate que não foi bom para ninguém. Um empate que no campeonato, nessa altura, onde a vitória é muito importante, foi péssimo resultado para Fluminense e Atlético Mineiro. 0-0 entre Fluminense e Atlético Mineiro, com um gosto amargo. A equipe do Vasco está cada vez mais nessa luta ferrenha para sair da zona de rebaixamento. Fortaleza e Vasco jogaram nessa quarta-feira e os comentários sobre essa partida é com Felipe Quintanilha. Em um jogo de suma importância na fuga contra o rebaixamento, a equipe de São Januário foi dominada o jogo inteiro e perdeu por 3-0 para a equipe do Fortaleza, jogando no Castelão. A equipe do Vasco, sobretudo após tomar o primeiro gol, ficou totalmente descontrolada e foi presa fácil para os comandados do técnico Anderson Moreira, que chegaram aos outros gols sem fazer muita força. O torcedor vascaíno está muito preocupado com a possibilidade de mais uma queda para a segunda divisão, o que seria a quarta na história do clube. O Vasco agora faz 2 jogos em casa e 1 fora, e precisa desesperadamente ganhar todos os jogos para não depender de ninguém e não acabar indo para a segunda divisão. O trabalho de Vanderlei Luxemburgo será ainda mais difícil, visto que o elenco é limitado e ainda está com o psicológico totalmente abalado. O Vasco precisa reagir a partir de domingo agora, quando enfrenta o líder internacional jogando em São Januário. É de suma importância que o Vasco consiga essa vitória, pois se perder, ficará muito difícil escapar de mais uma Série B na próxima temporada. Felipe Quintanilha para o Futvlog. Chegamos ao final do episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse é o Futvlogcast, o podcast do canal Futvlog. Siga a nossa página no Instagram, @canal Futvlog, e o nosso canal no YouTube, Futvlog. Se inscreva no canal. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.